Boa tarde. Hoje em história nós vamos falar sobre o Brasil Império, tá bom? Brasil Império, né? O Brasil queria se tornar um império, já que nós somos, né, um país tão grande, né? Portugal, que na época, né, nós éramos colônia de Portugal, não é isso? Então, gente, o Brasil Império inicia-se em 1822 e vamos até 1889 com a proclamação da República, tá bom? E no outro conteúdo a gente vai falar sobre a independência do nosso país, do nosso Brasil, que aconteceu durante o Brasil Império. Então, o Brasil Império, ele tornou-se... O Brasil tornou-se um império, né, gente? Um império, né? Nós já éramos, em termos de questão de extensão territorial, éramos um país tão grande. Já que naquela época também, né, a questão estava uma grande disputa na Europa, os países querendo se tornarem um império, se tornarem, né, dominar o mundo, né? Então, o Brasil, império, né? Então, o Brasil tornou-se império por causa dos acontecimentos que estavam acontecendo na Europa, né? Naquela época, né, as mudanças, né, estavam acontecendo aqui na nossa colônia por conta, né, desses acontecimentos da Europa. A Europa, nessa época, nós sabíamos que nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, né, que se tornou a Inglaterra naquela época de um grande poder econômico. E aí nós tínhamos do outro lado também duas grandes nações. De um lado a França e do outro, né, a Inglaterra, como a gente acabou de ver. A França, ela estava mais desenvolvida na questão política. E a Inglaterra na questão econômica, de poder, de dinheiro. Esses dois países, a Inglaterra estava sendo o mundo estava sendo dividido, tinha que ser dividido entre esses dois países, que eram os dois países, né, de maior destaque naquela época, certo, gente? Então, era nesse período Brasil Império, tá bom? Então, como a gente pode estar vendo aí, né, a briga, né, entre esses dois países querendo se tornar o mais rico. Todos esses países eram as grandes potências dessa época, né? E eles disputavam, claro, nossa colônia aqui, o Brasil, né? Disputavam não só o Brasil, como disputavam também a América, né? Por completo, América Central, América do Sul, América do Norte. Disputavam a África e disputavam a Ásia, tá bom? Todo mundo, eles estavam disputando. Lembre, a Inglaterra, como a gente acabou de ver, tinha um grande poder econômico naquela época. E aí surgiu a questão do bloqueio continental. Lembra o nosso conteúdo passado? Porque a Inglaterra estava com esse grande poder econômico nessa época? Por conta da Revolução Industrial que tinha acabado de acontecer, tá bom? E essa revolução, como nós sabemos, ela se caracterizou pelo emprego de máquinas, né? Máquinas a vapor, pela divisão de trabalho, que até então a pessoa trabalhava e agora passaram a trabalhar realmente só 8 horas por dia. E também pela questão de trabalhar, né? O trabalho assalariado. Você vai trabalhar e você vai ganhar o seu dinheiro ao final do mês, tá bom? Levaram os produtos industriais e de bens de consumo. Então, agora o trabalhador passa a ser assalariado. Isso com a Revolução Industrial, né? Isso foi que trouxe essas inovações, né, à Inglaterra. Outra coisa importante que a Inglaterra trouxe foi uma marinha mercante muito forte, tá bom? E bem armada. E aí ela fazia, né, por aí, o transporte das matérias-primas, né, das colônias inglesas para a metrópole, por meio, gente, dessa marinha mercante muito forte. Então, aqui nesse mapa abaixo, gente, é o mapa do nosso Brasil naquela época, o Brasil Império. Ele ainda não tinha realmente a divisão, né, como nós temos hoje, né, tá faltando ainda alguns estados, tá bom? Então, aqui nós acabamos de ver essa questão da Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior potência econômica da época, né, e agora a França. A França, ela tinha um poder político, como eu disse para vocês, né? Graças a também uma revolução que ela tinha acabado de passar, a Revolução Francesa, tá bom? Que essa revolução, ela buscava difundir os ideais de liberdade, igualdade e de fraternidade. E o povo, claro, após reunir uma situação econômica, né, insustentável, não estavam satisfeitos devido às dificuldades pelas quais vinham passando, né? Decidiram realmente, né, tirar, né, o rei e a rainha, e assim colocariam no poder, né, uma Assembleia de Deputados que representasse os interesses do povo. No caso, eles queriam que tirar a monarquia para colocar uma república. E assim foi feito em muitos países da Europa, né? Eles tiravam o rei ou imperador, que no caso é quem governa uma monarquia,
que a monarquia é um sistema de governo que é passado de pai para filho, um cargo hereditário, tá certo? Então, nessa época na Europa, muitas monarquias foram, né, acabaram com a monarquia para colocar, assim, uma república, certo? Isso devido a uma grande influência do rei, do imperador da época, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, tá bom? Então, eles fizeram muito isso, acabaram com muitas monarquias, tá bom? Observem isso. Aí, aqui nós temos essa outra parte, né? O nosso, como é que eu digo? Portugal, na verdade, nós éramos colônias de Portugal. Todos os países, como eu disse para vocês, tinham que aderir ao bloqueio continental, quer dizer, tinham que participar do bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Era bloquear a comercialização de produtos com a Inglaterra. E esse bloqueio foi imposto por Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França. Só que Portugal, ele tentou manter uma neutralidade com relação a isso. Por quê? Porque ele precisava de ambas as partes, né? Ele dependia tanto dos ingleses como também da Inglaterra. E aí, na época, o que eles fizeram? Eles tentaram, né? Tentaram não participar, tá certo? Tentaram não participar do bloqueio continental. Porque a Inglaterra, né, ela dependia, Portugal, né, dependia economicamente da Inglaterra, tá bom? E aí Portugal ficou tentando não participar desse bloqueio continental, certo? Quer dizer, continuou comercializando com a Inglaterra. Mas vamos ver só o que aconteceu, tá bom? Com a teima dele, né? Então, aconteceu que Portugal não participou do bloqueio continental, continuou comercializando com a Inglaterra, e assim o imperador da França, que estava querendo, né, se tornar o país, né, economicamente, politicamente mais rico do mundo, para ele se tornar o país mais rico economicamente e politicamente do mundo, né, de forma mundial, ele teria que derrubar a Inglaterra. E aí, por isso que ele fez o bloqueio continental, porque se todos os países parassem de comercializar com a Inglaterra, logicamente, a Inglaterra iria falir. E aí, ele iria subir e ocupar a posição da Inglaterra. E aí, gente, diante dessa situação, Portugal não participou do bloqueio continental. Então, Napoleão Bonaparte, rei da França, o que é que ele fez? Pegou e invadiu Portugal. Invadiu Portugal, tá bom? Com um exército de 23 mil soldados já cansados, né, mal armados, mal treinados, mas vieram a mando dele, né, e invadiram. Quando eles invadiram Portugal, a família real, né, a corte portuguesa se transferiu para onde? Para a colônia, que é para cá, para o Brasil. E esse período é chamado de transmigração da família real. Foi essa saída da família real de Portugal para a sua colônia aqui, o Brasil, tá bom? E nessa época a família real, claro, ela veio para cá, ela estava trazendo consigo tudo, né, gente, de documentários sobre eles, né? 60 mil livros e manuscritos, quadros, pratarias, objetos de arte, certo? Móveis rebuscados, arquivos, tudo que deu para eles trazer, eles estavam trazendo. Agora, como? A França, o tempo todo, né, perseguindo, querendo fazer com que eles não viajassem para cá. Mas aí eles conseguiram realmente viajar para cá, né, na esquadra real, sobre a proteção. Eles vieram, que naquela época o transporte era via marítima, eles vieram sobre a proteção da Inglaterra. A Inglaterra veio acompanhando, né, a família real, né, essa transmigração da família real de Portugal para o Brasil, ela veio acompanhando, né, defendendo até eles chegarem aqui. Quando eles chegaram aqui, tomaram, né, as pessoas que já moravam aqui cederam as casas para eles. Eles ficaram morando nas casas das pessoas aqui. E a proteção, como a Inglaterra, né, o Napoleão Bonaparte tentou durante o percurso da viagem bombardear, né, os navios portugueses, mas não conseguiu, porque a Inglaterra vinha, tá bom? Fazendo essa proteção. E aí, mas só que a Inglaterra vinha, como você sabe também, claro, não vinha de graça, né? Isso custou para a família real o compromisso, tá bom? De manter os portos brasileiros abertos aos ingleses, tá bom? Não era para proibir, não era para participar do bloqueio continental, ela iria continuar comercializando, né, o Brasil com a
Inglaterra. E por meio dos quais esses produtos poderiam ser comercializados e levados para toda a América do Sul. Né? E aí o poder de Napoleão Bonaparte, ele permaneceu lá no Brasil até lá em Portugal, desculpa, até 1815, né? Na Europa. E a corte portuguesa, a família portuguesa, ela ficou lá, ficou aqui no Brasil, né, na nossa colônia, por uns 13 anos, né? Então, nós temos aí, então não esqueçam, na época, as duas potências, dois países da Europa, era a França e a Inglaterra. A França tinha um poder político, tá bom? Que defendia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E a Inglaterra, que era a maior potência econômica do mundo, que era o país mais rico do mundo, tinha ficado mais rico devido também à mineração do ouro aqui nas nossas terras, que eles levaram, né? Então, observem direitinho isso aí, destaque, tá bom? Então, a Inglaterra tinha o maior poder econômico devido, né, à revolução, né, industrial que ela tinha acabado de passar, onde teve, que a gente viu aqui a questão, né, gente, das máquinas a vapor, do funcionamento dessas máquinas, teve a divisão do trabalho na Revolução Industrial, tá bom? Observem isso direitinho. Então, esse conteúdinho nós temos no nosso livro na página 208 a 210, você leia, e em seguida você faça a atividade da página 211, tá bom? E agora, nós vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil. A independência no Brasil, nós temos esse conteúdo no nosso livro de história, na página 212 e 214. 212 a 214. E em seguida, você faça a atividade, tá bom? Página 215 e 216. Então, vamos lá falar agora um pouco sobre a independência do Brasil. Então, como eu disse para vocês, né, a família real, ela permaneceu aqui no Brasil por 13 anos. E Napoleão ficou por 13 anos lá em Portugal, né? Nessa época, o rei, a rainha, né, a imperadora, não imperatriz, no caso, Dona Maria I. Só que Dona Maria I perdeu o sentido, ficou sem juízo, né? Ela faleceu. Quando ela faleceu, teve que ficar no comando, né? Foi Dom João VI coroado. Quando ela estava louca, ela estava viva, ficava como príncipe regente, né, de Portugal, Dom João, certo? Dom João só pode, né, a monarquia sim, o cargo passa de pai para filho, só podia ser coroado realmente imperador, rei de Portugal, quando sua mãe realmente morresse. Então, quando ela faleceu, aí foi que Dom João passou de príncipe regente é o que tá ali, né, temporariamente substituindo. Mas aí ele passou para ser o rei imperador, né, mesmo coroado com o título de Dom João VI, certo? Então, nessa época, vivia-se na Inglaterra um período, assim, bem complicado. Na Inglaterra não, em Portugal. Porque Portugal ficou sob a administração, né, Dom João VI, ficamos lá, ele que ficava administrando. Só que nessa época, né, os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa e escreveram uma constituição para o país. E exigiam um retorno à presença de Dom João, tá bom? De Dom João, para que jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. Né? Queria que Dom João fizesse tudo o que estivesse lá na Constituição. No entanto, para não perder, claro, o domínio aqui do Brasil, Dom João, né, elevou a condição aqui de Reino Unido de Portugal, de Algarves. Por que Reino Unido de Portugal? Porque eles estavam morando aqui. Então, qualquer coisa, quando Napoleão Bonaparte, né, voltasse, saísse de Portugal e voltasse para a França, que eles ficaram lá durante 13 anos, e aí Dom João teria que deixar o seu filho aqui. Lembrando que o cargo era hereditário, passava de pai para filho. Filho de Dom João VI era Dom Pedro. Então, ficaria seu filho e Dom João teria que voltar, tá bom? Mas enquanto Dom João estivesse aqui no Brasil, com toda a família real, a corte portuguesa, o Brasil ficava sendo chamado de Reino Unido de Portugal, tá certo? Depois foi que ele... E aí Dom Pedro, claro, ele ficou bastante claro quando disse ao filho, né? Dom João VI queria que seu filho ficasse aqui, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, se o Brasil se separa, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros, né? Então, ele, quando voltou, queria deixar o seu filho aqui no Brasil, Dom João VI. Mas
né? Nós tivemos também a questão de um grande problema, né? Quando eles reconvocaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil e dividia-o em províncias autônomas, tá bom? Cujos governadores, a maioria militares, né? Públicos administrativos criados na época adotado pela família real, como demitia, né? Juízes, advogados, tá bom? Escreventes e todos que ocupavam postos naquela época, certo? Então, eles queriam que o Brasil era um objetivo bem claro da corte portuguesa com o Brasil, como você pode estar vendo, pode destacar aí. Voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Então, o maior objetivo, né, Portugal, ele não queria, mesmo voltando, tendo que a família real voltando para lá, ele não queria perder essa colônia aqui, que eram as nossas terras, o Brasil. Ele queria recolonizar, né? Mas aí as pessoas, né, a Assembleia Constituinte se reuniu juntamente com quem? Juntamente com José Bonifácio de Andrada e Silva, que era o patriarca, né? Foi um patriarca da nossa independência. E aí eles escreveram, né? Com toda a junta provincial de São Paulo, né? Contra as decisões da corte. Ele queria que Dom Pedro ficasse aqui administrando sozinho, sem ter interferência da corte portuguesa. Certo? Então, José Bonifácio de Andrade e Silva fez isso, né, com a Assembleia Constituinte daqui, com todas as províncias de São Paulo. Ele queria que Dom Pedro ficasse administrando só aqui. Só que, né, eles escreveram um texto, José Bonifácio, e pediu que muitas pessoas nessa época assinaram, né, uma espécie de baixo-assinado, tá bom? E aí, depois de assinado, com mais de 8.000 assinaturas, né? Nomes de pessoa pedindo a permanência dele aqui. Que ele ficasse, Dom Pedro ficasse aqui, como príncipe regente, e que o seu pai voltasse para Portugal. E aí, Dom Pedro não queria ficar, não queria. Mas aí, depois desse pedido por José Bonifácio de Andrada e Silva, tá certo? Ele resolveu ficar. E aí, ele disse, né? Esta frase, se é para o bem de todos e felicidade gerada à nação, estou pronto, né? Diga ao povo que fico. E aí esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Foi o dia que Dom Pedro deu a resposta realmente ao povo daqui do Brasil, dizendo que ficava. Porque o povo queria realmente alguém que administrasse só as nossas terras, né? Que não ficassem lá em Portugal. Então, o que aconteceu? Então, Dom Pedro, né, logo em seguida que ele resolveu ficar, ele convocou uma Assembleia Constituinte, né, exclusivamente brasileira, e liderada justamente por José Bonifácio de Andrada e Silva, que é considerado o patriarca da independência, porque foi ele que colaborou com Dom Pedro, que ajudou na administração aqui do nosso país, tá bom? E aí, logo que essa notícia chegou em Portugal, né, houve o confronto entre os dois reinos, porque Portugal, ele não queria perder a sua colônia, o Brasil. E aí agora, quando eles ficaram lá sabendo que o Brasil iria caminhar com seus próprios pés, que Dom Pedro não iria acatar com as decisões vindas de Portugal. Dom Pedro tinha que administrar aqui e o seu pai, Dom João, tinha que administrar Portugal. Então foi uma disputa muito grande, né, entre o reino do pai, Dom João VI, em Portugal, e de Dom Pedro aqui no Brasil. Imagine, gente, pai e filho brigando, né, para se tornarem, né, imperadores, reis aqui no Brasil, certo? Então foram períodos de muito conflito. As cortes portuguesas, claro, não aceitaram essa decisão do Brasil, daqui de José Bonifácio com Dom Pedro, ficarem administrando sem a ajuda de Portugal. Eles não aceitaram, de forma alguma. E aí, gente, quando Dom Pedro estava numa viagem para Santos, em São Paulo, e aí, de repente, quando ele estava voltando às margens, né, do riacho Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma notícia dada por Dona Leopoldina, Maria Leopoldina, né, que é sua esposa, dizendo que Portugal havia anulado várias de suas ações aqui. Diante desse acontecido, Portugal ficou muito triste, o Brasil, né, o Dom Pedro ficou muito triste, porque se ele tinha ficado aqui na condição de administrar sozinho, sem precisar da ajuda do pai, e agora o pai dele estava mandando, né, ordens de lá, de Portugal para cá, então anulando algumas de suas medidas, aproveitando da sua ausência, que ele estava viajando para São Paulo.
E aí, diante desse acontecido, né, Dona Leopoldina, Maria Leopoldina, após receber essa carta, leu e tudo. Então, encontrou seu esposo, Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga. E lá mesmo ele ficou muito chateado, porque era ele que estava administrando aqui, então ele não tinha que obedecer ao seu pai. Lá às margens do Riacho Ipiranga, ele ergueu a sua espada e a imagem, e aí proclamou a independência do Brasil. E logo em seguida ele foi coroado como o primeiro imperador constitucional do Brasil, escolhido pelo povo. Certo, crianças? Então, como eu falei anteriormente, releia as páginas sobre a independência, página 212 a 214, e em seguida faça a atividade 215 e 216. Aí aqui nós temos, né? Como eu disse para vocês, a proclamação da independência aconteceu em 7 de setembro de 1822. Não esqueça, a partir daqui nós nos tornamos independentes de Portugal. Independente mais politicamente, né? Porque nós continuamos ainda sendo administrado, né? Governado por um filho de Portugal, que no caso foi Dom Pedro.